O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos a um dia da quarta-feira de cinzas, com a qual nós iniciaremos o tempo da quaresma, tempo de mais oração, penitência, caridade, tempo em que nós nos prepararemos com mais intensidade para o céu, porque preparar-se para a Páscoa, para a celebração da Páscoa aqui na terra, é, de alguma maneira, preparar-se para a Páscoa eterna, para a nossa passagem final, que é a passagem desta vida para a verdadeira vida. Pois bem, e a igreja então, neste dia que antecede o início da quaresma, neste dia que antecede o início do tempo de penitência, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória, a festa, uma festa litúrgica da Sagrada Face de Nosso Senhor. Essa festa, ela foi instituída por Pio XII em 1958. Por quê? Porque uma mística tinha recebido algumas revelações e por causa disso o Papa, ele institui essa festa que nos leva a esta devoção à face de Nosso Senhor, agredida pelos nossos pecados. O Papa João XXIII, ele deu particularmente ao Brasil a oportunidade de celebrar esta festa de uma maneira particular, de uma maneira especial, já que aqui no Brasil nós poderíamos dizer que no dia de hoje, por causa da festa do Carnaval, de alguma maneira o Brasil se torna a nação que mais ofende Nosso Senhor. Talvez, muito provavelmente, no mundo inteiro, no dia de hoje ou durante o Carnaval, o Brasil seja o país que mais ofende Nosso Senhor com seus pecados. Então nós queremos desagravar Nosso Senhor, nós queremos reparar Nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, é importante
essa espiritualidade de reparação, isto é, de alguém que ama e que quer diminuir de alguma maneira as ofensas a nosso Senhor, de alguém que sabe que nosso Senhor não merece essas ofensas e quer de alguma maneira, com o nosso amor, com a nossa piedade, com a nossa devoção, quer reparar essas ofensas feitas a nosso Senhor, né? Aqui de uma maneira particular, feitas à sua face. Face aqui representando a dignidade. Quando você, uma coisa é você dar um tapa no ombro de uma pessoa, outra coisa é você dar um tapa na cara de uma pessoa, na face de uma pessoa. Você ofende muito mais. Uma coisa é um murro no peito de uma pessoa, outra coisa é um murro na cara de uma pessoa. Você percebe que a face, ela de alguma maneira, ela resume, ela concentra a dignidade da pessoa. E nosso Senhor recebeu em sua sagrada face bofetões e cusparadas. Isto é, ele foi agredido na face por tapas e por cusparadas. E nestas ofensas nós precisamos ver os nossos pecados. Sim, meus irmãos, eu falo aqui das ofensas cometidas contra nosso Senhor, a nosso Senhor, feitas a nosso Senhor durante o tempo do carnaval. Sim, carnaval este tão particular, tão típico no nosso país, em que as pessoas com alegria, pessoas que publicamente se dizem até católicas, sim, pessoas que se dizem católicas, mas que durante o carnaval se vestem de demônio, põem vestes sensuais, indecentes, totalmente, que nem uma prostituta no tempo de nosso Senhor se vestiria. Pois bem, se veste daquela maneira indecente, como demônios, carros alegóricos que louvam Satanás, e o sambódromo inteiro que aplaude, aqui tomando apenas o carnaval em um lugar, mas em tantos outros lugares do nosso país, em que o pecado ele é multiplicado, porque o carnaval vira a festa do pecado. Agora é tempo de fazer muito aquilo que a nossa carne deseja. Pois bem, tudo isso é verdade, mas meus irmãos, muito mais ofende nosso Senhor o pecado daqueles que são seus amigos, daqueles que lhes são mais próximos, e que não apenas no tempo do carnaval, mas constantemente ofendem nosso Senhor com a sua frieza, indiferença, com a sua distância espiritual, com o amor morno com o qual dizemos amar nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, se formos sinceros, todos nós nos colocaremos, se não hoje, mas num passado não muito distante. Pode ser que, graças a Deus, você hoje esteja com um amor fervoroso a nosso Senhor. Mas lembra que hoje é dia de reparação. Hoje é dia de reparação pelos pecados cometidos pelos outros, mas hoje é dia de reparação pelos pecados que nós cometemos no passado. Pecados que você cometeu com a sua distância de nosso Senhor, quando no pecado você vivia muito distante de Deus e pouco preocupado com Ele. Pecados que você cometeu levando outras pessoas ao pecado. E aí que cada um aqui analise a sua consciência e veja os pecados que já cometeu. Traição do marido, da esposa,
sexo durante o casamento, anticoncepcionais, aborto, pornografia, desonestidade, roubo, mentira, juízos temerários, desonra ao seu pai e à sua mãe. Talvez você foi já um filho muito ruim, uma filha muito ruim. Desconfiança do amor a nosso Senhor. Eu não sei aqui, nós poderíamos elencar vários pecados. Então hoje nós somos chamados a fazer esse desagravo, porque pode ser que você com o tempo, né, você até se esqueceu, mas isso não é suficiente para quem ama. Para quem ama de verdade, uma pessoa que ama de verdade nosso Senhor, ela quer não apenas deixar de fazer o que é errado, mas ela quer reparar as coisas erradas que ela fez. E aqui então, meus irmãos, o dia de hoje é um dia que nos recorda essa necessidade de reparação. Talvez você, quando passou por um momento de dificuldade na sua vida, dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade de saúde, você perdeu a fé em Deus, você blasfemou contra Deus, duvidando do amor dele para com você, duvidando da fidelidade dele. Você que ama a Deus quando tudo vai bem, mas quando a cruz se apresenta ou se apresentou na sua vida, você virou-lhe as costas, você agiu como Pedro, ou pior ainda, como Judas. Então desagravar, reparar o coração de nosso Senhor. E aqui, se você não acha isso necessário, peça a Deus a graça de você compreender quão necessário é, porque não achar importante, achar que isso não é importante assim, é sinal de que o seu coração ama muito pouco nosso Senhor, se é que o ama, porque um coração que ama, ele quer reparar toda menor ofensa feita à pessoa amada. Imagine um filho que no momento de raiva, de loucura, esbofeteou a sua mãe, bateu-lhe no rosto. Nossa, se esse filho realmente se arrependeu desse terrível pecado cometido, ele vai encher a face da sua mãe agora de beijos. Ele vai procurar ser o filho mais carinhoso, não por sentimento de culpa, mas porque ele quer agora de alguma maneira reparar aquela terrível ofensa que um dia ele fez à sua mãe, que um dia ele fez ao seu pai. Então ele quer reparar. Ora, se nós não sentimos necessidade de reparar os pecados cometidos contra Deus, é porque nós não amamos Deus. E se você, por exemplo, teve a triste experiência de ver um irmão seu, uma irmã sua, agredindo o seu pai, agredindo a sua mãe, você vai tentar de alguma maneira, com o seu amor, sobrepujar aquela ofensa cometida pelo seu irmão, para que o coração do seu pai, para que o coração da sua mãe, como que se esqueça daquela ofensa cometida. Deixa para lá, mãe, deixa para lá, pai. Ele estava fora de si, ela não estava no seu normal. Você tenta reparar de alguma maneira. Então a reparação é própria de um coração que ama. Então peçamos a Deus a graça de amá-lo. Se você, e aqui é um gesto concreto, um gesto humano, um gesto antropológico, um gesto material, mas um gesto importante. Se você tem em casa um crucifixo, uma imagem de Nosso Senhor, uma sagrada face impressa, então que você então, de uma maneira simples, você beije aquela face
e você peça ao nosso Senhor a graça dele imprimir no seu coração um amor tão grande que você queira na sua vida, com os seus atos de amor, reparar as ofensas feitas a nosso Senhor, não apenas no dia de hoje, não apenas pelas outras pessoas, mas também pelos seus pecados. Meus irmãos, chorar os próprios pecados é uma graça. Eu não sei se você já teve a graça de chorar os seus pecados, de sentir aquela dor profunda de quem sabe de que Deus não merece, de que Deus não merecia aquelas suas atitudes, e você então profundamente chora os seus pecados e pede a Deus a graça de compensar com o seu amor. Pois bem, mas eu falava agora anteriormente que muitas pessoas, muitos católicos de missa, de igreja, que estão aqui sentados talvez, que ouvirão ou que estão acompanhando agora esta Santa Missa, muitos cristãos católicos ofendem nosso Senhor, cometem pecados quando a provação bate à porta de suas vidas. Se afastam de Deus, se afastam da igreja, se entregam aos pecados, blasfemam contra Deus, ou se entregam à indiferença, a uma frieza para com Deus. Não rezam mais, ou se rezam, rezam apenas da boca para fora. Pois bem, o texto que hoje nos é apresentado, retirado do livro do Eclesiástico, é um texto muito conhecido no meio católico, que fala da provação. Que, meus irmãos, amar nosso Senhor é sempre maravilhoso, sem sombra de dúvidas, e nosso Senhor sempre recebe com alegria o amor que nós lhe devotamos. Mas amar a Deus na provação, nossa, isso nos configura muito mais a Deus. Que quando nós amamos a Deus na provação, nós nos assemelhamos a Jesus, que nos amou na provação e amou o Pai na provação. É por isso que os santos, e só quem está na luz do Espírito Santo compreende isso. É por isso que os santos pediam provação. É por isso que os santos pediam sofrimento. Não é porque eles eram loucos, não é porque eles eram masoquistas, desequilibrados, não, mas porque eles queriam ter a oportunidade de amar a Deus profundamente, e um lugar teológico para amar Deus profundamente é o sofrimento. Por quê? Porque pela nossa natureza, nós não somos levados ao amor no sofrimento, nós somos levados à revolta, nós somos levados a uma tristeza que nos fecha em nós mesmos e nas nossas próprias dores. Nós somos levados a uma indiferença revoltada. Nós não somos levados a um amor cheio de devoção e piedade. Então, no sofrimento, esta oportunidade nos é dada, e para que nós nos assemelhemos profundamente a nosso Senhor. E é por isso então que os santos pediam isso. Se você tem medo de pedir o sofrimento, é compreensível, não é algo santo, mas é compreensível que você tenha medo de pedir o sofrimento. Peça então a Deus, é a mesma coisa, tá? Peça a Deus a graça de amar. Senhor, eu quero te amar, e quero te amar muito. E nosso Senhor vai lhe dar a graça e a ocasião para que você o ame, e o ame muito. E isso, sem dúvida, será uma reparação para tantos pecados cometidos por tantos pecadores e por tantos pecadores cristãos católicos. Então diz a leitura, que é bela, belíssima, de verdade eu aconselho vivamente a que você depois em casa tome toda esta leitura de novo e você a faça detidamente, tentando
degustar cada palavra, cada frase. Se você fará a sua ação de graças, você pode também, num dado momento da sua ação de graças, você fazer esta leitura, você meditar esta leitura, pedindo a Deus que ponha no seu coração estes sentimentos que são os de Cristo. Não há como não ver Cristo nestas palavras, porque Ele viveu isso plenamente. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém teu coração firme e sê constante, porque nós somos tão inconstantes, instáveis no sofrimento, né? Ora amamos, ora não amamos, ora estamos fervorosos, ora estamos frios, ora generosos, ora tão egoístas. Sê constante, inclina o teu ouvido, isto é, ouve as palavras de Deus, acolhe as palavras de Deus, acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade, suporta as demoras de Deus. É claro que Jesus viveu isso plenamente. Jesus esbofeteado, Jesus que recebia cusparadas, mas Ele tinha se preparado para a provação e suportou o momento da contrariedade. O problema é que nós católicos, muitas vezes, nós não queremos nos preparar para a provação, porque queremos que a provação seja, quando acontecer, uma exceção da nossa vida, quando a provação é a regra. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Diante destas palavras, eu não posso pressupor, eu não posso ser ingênuo e pressupor que a contrariedade, que a provação são a exceção, mas são a regra. Por isso, prepara para o momento da contrariedade, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, isto é, quando a provação vier, quando a dificuldade vier, quando a humilhação vier, agarra-te a Deus, não soltes. Qual é a nossa postura? Abandonamos Deus, deixamos a igreja, não queremos mais rezar, e às vezes até pior, abrimos o coração à revolta para com o nosso Senhor, de modo que nós aumentamos então as ofensas a nosso Senhor. Porque se é triste que o mundo que a Deus deveria adorar, adore o diabo e ofenda a Deus, é muito mais triste que nós pequemos contra Deus, não levando a sério a sua palavra e sendo-lhe indiferentes. Os nossos pecados ofendem mais a Deus do que os pecados daqueles que estão no mundo. Os nossos pecados ofendem mais a Deus do que aqueles que estão no sambódromo, cometendo promiscuidades e ofensas a Deus. Os nossos pecados ofendem muito mais. Os nossos pecados ofendem muito mais a Deus do que daquela pessoa vestida de diabo no carnaval passado, arrastando Jesus na passarela do samba. Os nossos pecados ofendem muito mais, porque nós somos amigos de Deus. É muito fácil olhar para o pecado de fora e ver a sua feiura e esquecer o horror causado a Deus pelos nossos pecados. Pecados às vezes a que nós reservamos o diminutivo, pecadinhos, quando na verdade de pecadinhos eles não têm nada, porque são ofensas a um coração que nos ama e que nós um dia experimentamos aquele amor. Nós conhecemos a Deus. Então, querem aqui apenas um exemplo de indiferença? A quaresma está às portas.
E tantos católicos, espero que não os católicos aqui sentadinhos nos bancos dessa igreja, mas tantos católicos nem sequer se prepararam para como viver a quaresma. Durante a quaresma eu vou rezar um pouco mais, eu vou rezar este tempo para oração. Não! Amanhã eu penso. Aí vem quarta-feira de cinza, e você se entrete com as cinzas e se esquece. Isso quando recebe as cinzas. E se esquece dos seus propósitos e passa o primeiro domingo, o segundo domingo e vai passando. Aí quem sabe, não, na Semana Santa eu vou levar a sério. Chega a Semana Santa e você é levado pelo turbilhão das suas ocupações, porque o seu coração está indiferente. E meus santos, não, uma das coisas que mais doem, talvez a que mais doa a um coração que ama, é a indiferença. Quando nós sofremos a indiferença de uma pessoa a quem nós amamos, e Deus nos ama, e não são poucos os que lhes são indiferentes. Pois bem, tudo o que acontecer, aceita-o e ser constante na dor e nas contrariedades de tua própria condição, ser paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, são purificados, e no cadinho da humilhação são provados e purificados aqueles que são agradáveis a Deus. E continua a leitura bela, mas ela é comprida para que eu me alongue tanto, mas aconselho vivamente a que você faça essa leitura, uma leitura em que você vai meditando, degustando cada palavra e pedindo a Deus que coloque no seu coração estes sentimentos. E eu não tenho dúvida, meus santos, que essa prece agradará a Deus e que a sua vida será uma reparação àqueles pecados, aqueles tantos pecados cometidos e que ofenderam a Deus, pecados cometidos pelos de fora, pecados cometidos pelos de dentro, pecados cometidos pelos que não conhecem a Deus, mas pecados cometidos por aqueles que conhecem a Deus e por você que comete a Deus, que talvez hoje não cometa, mas que um dia cometeu e pelos quais você não fez ainda uma reparação devida. Peçamos, meus irmãos, a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela que também tinha esse objetivo. Peçamos por intercessão de tantos santos que tiveram esse desejo, que tiveram uma alma reparadora, a um Padre Pio, a uma Santa Faustina, a uma Santa Catarina de Sena, santos que queriam de alguma maneira desagravar, reparar os pecados cometidos contra Deus, que merece tanto amor, mas que recebe da nossa parte tantas vezes tanta indiferença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.